sob a proteção de Deus, com a participação dos senhores vereadores presentes no plenário, acompanhamento público, dos nossos servidores, também quem nos acompanha pelas redes sociais. São 18h07, declaro aberta a 6ª sessão ordinária, nessa terça-feira, 23 de fevereiro. Eu atendo o pedido do nosso vereador Calinho Mecânico, hoje lindamente trajado de verde, e passo a ele a palavra para ler o texto da Bíblia Sagrada. Convido a todos os senhores que fiquem em pé. Obrigado, senhor presidente, pela referência. Mas hoje nós temos o salmista, número 62, versículo 1, que nos diz a palavra o seguinte: a minha alma descansa somente em Deus, dele vem a minha salvação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor secretário, por gentileza, faça a leitura do expediente. Boa noite, senhor presidente Luiz Carlos Pissetti, nobres vereadores, vereadoras presentes no plenário esta noite, a todos vocês que nos acompanham no plenário, é um prazer tê-los conosco sempre, aos valorosos funcionários da casa e à imprensa, a todos eu desejo uma excelente noite. Correspondências recebidas de diversos. Da Secretaria de Segurança do Cidadão, em resposta ao requerimento de número 24 de 2016 do vereador Paulo Manuel Vicente, o ofício é o 014 de fevereiro de 2016 do gabinete SMSC. Do Instituto de Previdência de Itajaí, conhecido como IPE, mandando o balancete mensal, apresentando referente ao mês de dezembro de 2015, o ofício é de número 46 de 2016 do IPE. Da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, convidando-o para as solenidades de outorga de grau de turmas 2015/2 de Pedagogia, licenciatura SEAD, UDESC e UAB, que acontecerão nas cidades que possuam uma unidade da UDESC nas datas de 19, 20, 25 e 26 de fevereiro e 10, 11 e 16 de março de 2016. Da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, resposta de requerimento de número 476/2015 e 523/2015 do vereador Antônio Aldo da Silva, os ofícios número 98 de 2016 DG ANTT e número 99/2016 DG ANTT. Da Presidência da República, Secretaria de Portos, em resposta de requerimento de número 527/2015 da vereadora Ana Carolina Cristofolini Martins. O ofício é o número 51 de 2016 SPP-SEPPR. Da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, o gabinete do deputado Leonel Pavan, informativo. Informando que foi solicitado ao governador do Estado urgência no repasse de recursos financeiros ao município de Itajaí, destinados à restauração da ponte Tancredo Neves, que liga os bairros São Vicente e Cordeiros, encaminhando cópia do ofício número 14 de 2016 à SPAR-GM-MTPS, em resposta à indicação número 880/6/2015, referente à liberação do FGTS aos trabalhadores portuários avulsos do município de Itajaí. Os ofícios é de número 16 de 2016 e 22 de 2016. Do SEMASA, em resposta ao requerimento número 19 de 2016 do vereador Giovanni Félix. O ofício é o 027 de 2016. Da Marinha do Brasil, em resposta de requerimento de número 489 de 2015, do vereador Calinho Mecânico. O ofício é o número 144, barra Itajaí, MB 900. Do Ministério do Meio Ambiente, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, Superintendência do IBAMA, no Estado de Santa Catarina. Em resposta de requerimento de número... resposta de requerimento que tratou das passarelas na Praia Brava, o ofício é o 02026-00114-2016/62, gabinete do IBAMA. E do gabinete do vereador Maurílio Moraes, justificativa de ausência, informando a ausência do vereador Maurílio Moraes na presente sessão ordinária do dia de hoje, dia 23 de fevereiro de 2016. Matérias do Legislativo.
Projeto de Lei Ordinária número 120 de 2015, que denomina a Rua Avelino Manuel dos Santos, autoria de Tiago da Silva Morastone, Ana Carolina Cristofolini Martins, Antônio Aldo da Silva, Carlos Augusto da Rosa, Cleiton Luiz Batschauer, Dulce Maria Amaral Pereira, Fabrício Marinho, Fernando Pegorini, Giovanni Félix, José Acácio da Rocha, José Alversino Ferreira, aqui no projeto, Laudelino Lamin, Luiz Carlos Pissetti, Márcio José Gonçalves, Maurílio Moraes, Nabor Afonso Arruda Coelho, Neuza Maria Vieira Geraldi, Oswaldo Olávio Mafra, Paulo Manuel Vicente, Rafael Desideiro e Vinícius Amorim. E o segundo é um projeto... Senhor presidente. Oi. Pois não. Queria cumprimentar Vossa Excelência, cumprimentar os senhores vereadores, as senhoras vereadoras, o público que nos prestigia, os nossos valorosos funcionários, a imprensa. Nesse projeto consta o nome do senhor José Alversino. Eu queria requerer a Vossa Excelência que o nome dele fosse retirado, até porque ele não é mais vereador, foi cassado, né? Então, não há porquê nós inserirmos o nome dele neste projeto. Deferido, vereador. Então, eu gostaria que Vossa Excelência disse para casa já. Colocar com bastante transparência e Vamos clareza atender. para retirar, para a gente não ficar aí apanhando de graça, Pois né, não. por motivos que Pois não, vereador. cometeram Agradeço a aí no vigilância. passado. Muito obrigado. Agradeço a vigilância, Vossa Excelência. Determino que seja excluído o nome. O segundo é um projeto de lei ordinária número 17 de 2016, que denomina de Avenida das Regatas Luiz Henrique da Silveira. Autoria, Luiz Carlos Pissetti, Antônio Aldo da Silva, Carlos Augusto da Rosa, Cleiton Luiz Batschauer, Douglas Cristino da Silva, Fabrício Marinho, Fernando Pegorini, Giovanni Félix, José Acácio da Rocha, Laudelino Lamin, Maurílio Moraes, Neuza Maria Vieira Giraldi, Oswaldo Olávio Mafra, Paulo Manuel Vicente e Vanderlei Dalmolin. Senhor secretário, ambos os projetos de lei são remetidos às comissões para os devidos pareceres. Senhores, eu vou suspender a sessão e convidar todos os senhores para que a gente discuta as duas matérias que vêm na sequência. Senhor presidente, eu gostaria que Vossa Excelência fizesse uma ressalva e retirasse o nome do senhor José Alversino. Já fiz. Já atendi, Vossa Excelência, já determinei. Muito obrigado, vereador. Está suspensa a sessão. Eu vou reiniciar a sessão. Eu sei que os vereadores ainda estão no plenário. Senhor secretário. Obrigado, senhor presidente. Voltamos então à nossa sessão e em discussão e votação agora. Votação da decisão da Comissão de Ética que arquivou a representação 05 de 2015. Aqui não tem um tema, mas a gente sabe que é da Comissão de Ética sobre o arquivamento da cassação do vereador José Alversino Ferreira, senhor presidente. Muito bem. Senhores, cabe à presidência da mesa tornar agora público o que nós deliberamos no plenarinho, ou pelo menos conversamos no plenarinho, para as pessoas poderem saber, acompanhar e poder entender o que se passa aqui. A Comissão de Ética, ao julgar o procedimento de eventual quebra do decoro ou não do vereador José Alversino, entendeu por bem, naquela oportunidade, de arquivar o processo, porque antes havia acontecido uma decisão administrativa da mesa, por esse presidente, que declarou declarou a vacância do cargo em razão de que o vereador José Alversino estava há mais de 121 dias afastado do plenário e sendo a presença em plenário o legítimo exercício da vereança, mais do que qualquer outra atividade. Como o vereador, então, havia sido afastado, o cargo dele declarado vago, a cadeira dele declarada vaga, e já dado posse como titular o vereador Carlinho Mecânico,
A comissão de ética entendeu que não tinha, entre o rol de penas que ela tinha lá, suspensão, advertência, suspensão e cassação, não havia razão de continuar com o processo, porque o vereador já havia perdido o mandato. E votou pelo arquivamento, por falta de objeto, e o assunto, então, ficou nessa situação. No dia 10 de fevereiro, às 14h50, a vereadora Ana requereu ao presidente da casa que fosse desarquivado o processo junto à comissão de ética para que prosseguisse o pedido de cassação, o processo de cassação, não mais pela questão ou não pela questão administrativa da ausência por mais de 120 dias. Esta matéria já havia sido, de fato, julgada, decidida, transitada em julgado, e inclusive estava sendo questionada na justiça já em primeiro e segundo grau e mantida nessas condições pelos juízes e pelo desembargador. O que a vereadora pretende é que, tendo havido notícia de ferimento do regimento da Câmara, por ato de improbidade, ela queria que prosseguisse na comissão de ética essa decisão, esta instância, para que a comissão de ética dissesse se ele de fato quebrou ou não quebrou o decoro parlamentar. Com as consequências que daí estão fixadas na lei eleitoral, no Código Eleitoral, na lei que regula a matéria, nos pré-julgados e nas... como é que chama do Tribunal Superior Eleitoral? Resoluções do TSE. Então, essa é a diferença. Não está querendo se reabrir para decidir a questão administrativa. Essa já foi decidida. O que a vereadora quer é que se reabra para que prossiga o julgamento com relação à falta de decoro. No mesmo dia, dia 10, eu recebi oficialmente daí, embora já soubesse extraoficialmente, e, é claro, até oficialmente também, porque aconteceu aqui nessa casa, mas recebi por escrito a decisão o senhor vereador Fabrício Marinho me deu ciência da decisão da Comissão de Ética, que havia, então, como eu disse, arquivado. Chegou essa para mim às 16 horas. Por questão de regimental, eu sou obrigado a tenho que tratar das duas matérias no mesmo assunto, porque mas tenho que dar precedência a quem entrou primeiro, que foi a vereadora Ana, com a sua solicitação. Não é um requerimento, é uma solicitação. Volto a dizer, quando se faz o regimento da casa, não se faz o regimento com vistas a caçar ninguém. Quando alguém se candidata aqui ao cargo da mesa, para administrar a casa, não faz com vistas a caçar ninguém. Isso foge ao nosso expertise. Não estamos preparados para isso. Nós não somos policiais, não somos juízes, não somos promotores, nós somos vereadores representando o povo. Ninguém aqui, nenhum de nós aqui, está preparado para pegar um regimento e dizer, o regimento diz isso, aquilo, vamos caçar. Não existe. Nós não estamos, nem aqui, eu vejo agora, não estamos lá em Brasília também. Todos nós estamos acompanhando o retorno do vereador Dulcídio. Nós passamos por isso aqui e fomos duramente criticados. E agora lá em Brasília? Então é essa que é a questão. Nós temos que avançar muito ainda no regramento, mas a saída administrativa que encontramos, depois dessa explicação, é que os senhores deliberem. Os senhores são a instância máxima dessa casa. Não sou eu, não é a Ana, não é a comissão, são o conjunto dos 21 vereadores. Tudo o que os senhores deliberarem é instância final, não cabe mais. Então, o que nós estamos votando agora é o pedido da vereadora Ana, com precedência. Ela está querendo que se reabra o andamento do processo na comissão de ética, que a comissão de ética, então, prossiga para analisar se houve ou não houve quebra do decoro. Não se fala mais na questão administrativa da perda de mandato, porque essa é coisa julgada. Com essa explicação, senhores, eu vou abrir a discussão e os senhores fiquem à vontade. A palavra está com a proponente, depois com a comissão de ética, se queira, e aí com todos os senhores vereadores. Vereador, antes que está satisfeita, passa a palavra ao vereador Fabrício. Eu até me espanto, porque eu já dei ciência também, até antes da decisão, né? Como essa decisão não foi dada ciência na data informada, foi dada antes, já era ciente por todo mundo, mas assim como eu dei ciência da minha renúncia, né? Então eu não tenho que falar em nome da Comissão de Ética, se eu não pertenço mais a ela. Muito bem, ainda a palavra está livre para quem queira dela fazer uso. Então... Com a palavra, presidente. Pois não. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores.
Uma boa noite a todos. Senhores, eu utilizo da manifestação nesse momento para tornar pública o porquê da decisão naquele momento da Comissão de Ética. Naquele momento eu também fazia parte, como o vereador Fabrício, e 7 membros, hoje não mais, também renunciei à Comissão de Ética, em especial por trazer a plenário os pareceres e serem votados sempre contra, rasgando-se o trabalho de todos. Naquele momento, o que se pensou? A Comissão de Ética ela aplica punições, advertência, suspensão ou cassação. Vamos trabalhar na punição máxima, cassação, e que aqui eu adianto, naturalmente seria meu voto tanto na Comissão de Ética quanto em plenário. Mas como que se cassa o mandato de quem já o perdeu? É uma dúvida eminentemente técnica essa. Por mais que a decisão nossa, nesse momento aqui, ela seja política, e eu não vejo nenhum problema em qualquer um dos membros reformarem a sua decisão, mas a decisão ela foi pautada, ela foi fundamentada numa dúvida jurídica muito clara. Como que se caça o mandato de quem já o perdeu? Eu gostaria, senhor presidente, de entender e de ter o apoio dos senhores, da vereadora Ana, que fez o requerimento certamente fundamentado. Penso que também seria interessante a leitura da fundamentação do arquivamento para compreender-se, se bem que aqui eu já fiz um breve resumo do que da motivação, e de minha parte, não falo por mim como vereador, não mais membro da Comissão de Ética, mas por alguém que naquele momento compreendeu de uma forma que foi trazida e compreendida pela unanimidade dos vereadores, representados por todos os partidos políticos, representados pela situação, pela oposição, de uma dúvida técnica. Como que nós cassaremos o mandato de quem já o perdeu? De uma certa forma, essa decisão que é administrativa, se o vereador José Alversino, o ex-vereador José Alversino, tivesse ficado dias a menos preso, ele não incorreria na questão administrativa que o fez perder o mandato. E, juridicamente, a gente tem que separar os dois institutos. Um é a perda do mandato, o outro é a cassação do mandato. Então, a minha dúvida ela é eminentemente técnica. E penso que essa dúvida ela passa pela cabeça de todos os vereadores, por mais que agora aqui a decisão ela vai ser absolutamente política. Então, eu gostaria de ter essa fundamentação somente para facilitar a compreensão do caso, presidente. Muito obrigado. Com a palavra, senhor presidente. Ou não? Vereador Bergorini. Senhor presidente, senhores vereadores, só gostaria de me manifestar com relação a essa decisão, que o meu voto, eu já me manifesto, o vereador Fabrício Marinho, os demais membros da Comissão de Ética, favorável ao arquivamento, a manutenção do arquivamento, até porque, no plenarinho aqui, eu não sei ainda o motivo do pedido de desarquivamento. Foi dado ciência para os senhores vereadores, no próprio sistema, foi dada essa ciência? Não foi dado ainda ciência para nenhum dos vereadores. Inclusive, a própria decisão da Comissão de Ética foi disponibilizada, segundo o pessoal da casa, ontem no fim de tarde. Eu fiquei a tarde inteira, só ouvi que ia ter essa discussão, talvez aqui no plenário hoje ou quinta-feira, não se sabia. Ontem à tarde eu fui olhar o sistema e não tinha ainda essa discussão para que a gente possa se preparar e saber realmente no que a gente precisa estar votando na data de hoje. Então, senhor presidente, gentileza. Então a minha manifestação é só para que a gente tenha essa ciência, que não tivemos até agora, do requerimento do vereador proponente. Inclusive, o próprio vereador proponente nem se manifestou aqui no plenário para poder explanar para a gente. Então, o senhor presidente deixou a oportunidade e eu coloco já o meu voto aqui. Por gentileza. E peço, inclusive, para os senhores vereadores da bancada do governo, que acompanhem, não pelo mérito da questão, mas sim pela questão da formalidade que não foi disponibilizado para nenhum dos senhores a decisão, o requerimento
do pedido de desarquivamento. A gente não sabe os motivos que levaram para esse pedido. Era o que eu tinha, senhor presidente. Pois não, ainda em discussão. Senhores, em votação. Pela ordem, presidente, Vou novamente explicar. Quem votar favorável está votando por retorno à comissão de ética. Quem votar contrário, pela manutenção da decisão da comissão de ética. perfeito, era esse o meu questionamento. Pois não. Obrigado. Faz favor, o senhor precisa acalme um pouquinho, não precisa chamar ninguém de safado, não precisa ofender ninguém. Não, por gentileza, seja educado, só isso. Por favor, só a educação que eu peço aos senhores. Não é pedir muito. Estou tendo. O senhor não me provoca que eu peço para o senhor desocupar o plenário. Pessoal, eu vou falar pela terceira vez. Os que votarem favoráveis estão votando para o reenvio à comissão de ética. Os que votarem contrário para a manutenção daquilo que foi decidido. É o terceiro encaminhamento de voto que eu dou. Vou encerrar a votação com as ausências do vereador Maurílio e da vereadora Neuza. Votaram favoráveis ao reenvio, à reanálise pela comissão de ética. Vereadora Ana, vereador Antônio, vereador Carlos, vereador Cleiton, vereador Douglas, vereadora Dulce, vereador Giovanni, vereador José Acácio, vereador Márcio, vereador Mafra, vereador Desideiro, vereador Tiago e vereador Vanderlei. Contrários, o vereador Pegorini, o vereador Arruda e o vereador Paulinho. Abstenção do vereador Lamin e do vereador Fabrício. Portanto, a solicitação foi aceita, a matéria é enviada para reanálise agora sobre a questão da falta de decoro parlamentar do vereador na comissão de ética. Declaração de voto, senhor presidente. Pois não. Só vou deixar bem claro o meu voto favorável. Isso foi a segunda vez na minha vida partidária que acontece. Está aqui o meu líder, Rafael Desideiro. Recebi uma questão de ordem fechada pelo Partido da República de Itajaí. Por isso aqui reitero meu voto favorável juntamente com o vereador Rafael Desideiro, por entendermos que o partido assim deliberou. Muito obrigado. Pois não. Declaração de voto, presidente. Senhores vereadores, eu me sinto muito tranquilo para reformar o voto aqui em plenário, porque aqui o voto é eminentemente político. Dentro da comissão, a análise ela é técnica. Não que a minha dúvida técnica tenha sido dirimida, permanece válida. E tenho, inclusive, temor em relação à questão formal, do quanto isso não pode gerar um efeito posterior em virtude da não observância dessa situação da perda em relação à cassação. Eu justifico dessa maneira, penso que aqui o que se faz, e exatamente por ser uma decisão política, ela é uma decisão que vem do nosso clamor, do que a gente quer, em muitos momentos, tecnicamente, as coisas não funcionam do jeito que a gente imagina acontecer. Mas gostaria, senhor presidente, já que esse caso vai voltar à comissão de ética e que posteriormente ele virá novamente ao plenário, que essa dúvida técnica fosse amplamente sanada pela nossa procuradoria, por cada um dos senhores vereadores, pela comissão de ética, se a formalidade não pode causar um problema na legalidade do ato que nós estamos tomando. Obrigado, presidente. Muito bem. Agora o senhor tocou no ponto fundamental. Agora sim, a Procuradoria da Casa, a Controladoria, a Secretaria Legislativa, agora vão ter que analisar se de fato, no âmbito da comissão, se de fato pode prosseguir ou não. Até agora eu não podia fazer isso, porque eu não sabia a decisão do plenário. Não adiantava eu adiantar o processo. Agora sim. Agora o presidente da Comissão de Ética vai submeter naturalmente a apreciação desses órgãos. Os senhores vão prosseguir. Vereadora Ana, por gentileza, assuma a presidência. O segundo é a solicitação 2 de 2015-1. Convoca secretário municipal e convida dirigente da associação para comparecerem à sessão ordinária da Câmara de Vereadores, a fim de sanar dúvidas referentes à prestação de contas da 33ª Festa do Colono, autoria deste vereador Rafael Desideiro. Com a palavra, senhora presidente. Fica à vontade, vereador. Senhora presidente, senhores vereadores, o público, a imprensa, aos nossos valiosos funcionários da casa, eu gostaria de solicitar
a suspensão dos trabalhos, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Vereador Paulinho, presidente, se vossas excelências me permitem apenas fazer uma questão de ordem antes da suspensão, aproveitando que o plenário hoje ele está um pouco mais cheio do que de costume, somente para comunicar a todos e a todos que nos acompanham em casa, em especial aos senhores vereadores e à comunidade, que amanhã, dia 24, quarta-feira, às 14 horas, nós temos a última sessão da CPI, a chamada CPI da Codetran, às 14 horas aqui, com a deliberação e a votação do relatório final. E seria muito importante a presença, a participação dos senhores vereadores, de toda a comunidade, e esse é o motivo pelo qual eu faço essa questão de ordem, para deixar público o convite a todos, e aqueles que não puderem estar aqui presentes podem acompanhar ao vivo pela internet. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Paulinho, e desculpe a intromissão. Vereador Paulinho, eu defiro o seu pedido, então, a suspensão dos trabalhos. Obrigado, senhor presidente. Vereador Paulinho, satisfeito? Senhor presidente, muito obrigado. Muito obrigado. Então, vereador Paulinho, passo a palavra ao autor da solicitação, nosso secretário e amigo, vereador Rafael Desidério. Obrigado, senhorita presidente. Solicitação 2/2015-1. Convoca secretário municipal e convida dirigente de associação para comparecerem à sessão ordinária da Câmara de Vereadores, a fim de sanar dúvidas referentes à prestação de contas da 33ª Festa do Colono, autoria deste vereador Rafael Desidério. Uma palavra, senhor presidente. Eu gostaria que revesse a leitura da autoria do Rafael. Gostaria que relesse. Solicitação. Tá Convida, não é convoca, vereador. Ele leu convoca? Convoca, está aqui. O senhor tem o seu requerimento aí, só Tenho, para artigo verificar se foi 204, uma vereador. falha da casa ou não. Eu suspendo os trabalhos, peço que o senhor secretário... Não, já está na minha mão. Já Já está na posso sua mão? 204, inciso 10. E não é um debate, só um Já momento. posso fazer a leitura. Conforme o... Com licença, senhorita presidente. Fica à vontade. Artigo 202. Solicitação é todo pedido verbal. Artigo 204 do Regimento Interno desta Casa Legislativa. Solicitação é todo pedido verbal ou escrito de vereador ou de comissão feita ao presidente da Câmara ou por seu intermediário sobre assunto do expediente, da ordem do dia ou de interesse pessoal do vereador. Parágrafo 4º. Serão inscritos e sujeitos à deliberação do plenário as solicitações que versem sobre... Pela ordem, senhor presidente. Ele vai terminar de ler. Pela ordem, senhor presidente. Mas, Deixa ele terminar. Quando o senhor falou, vereador Paulinho, ele ficou quieto. Questão de ordem, senhorita presidente. Ele está indo pelo regimento, eu estou falando o que está no Eu nosso entendi. computador. Olha, vamos lá, vamos botar ordem na casa, gente. Pelo amor de Deus. Quando vocês falaram, quando vocês pediram, vocês foram ouvidos. Deixa o vereador Rafael terminar de ler o que ele está falando. Qual é o problema? Por favor, vereador. Muito obrigado, senhorita presidente. Inciso 9. Convocação de secretário municipal. Convocação, senhorita presidente. O senhor pede no microfone? Eu não ouvi, desculpa. Pediu? Suspendo os trabalhos, defiro o pedido do vereador Afonso, que, pelo jeito, fala pelo PMDB. Senhora presidente, questão de ordem. O líder da bancada do PMDB sou eu, e eu é quem tenho a prerrogativa de pedir a suspensão dos trabalhos. O senhor quer solicitar? Negativo. Dou continuidade a... Peço a suspensão dos trabalhos. Peço a Vossa na condição Excelência de líder que do governo, dê senhora continuidade aos presidente. Tá ok. Vereador Pegorini, satisfeito? Satisfeito, senhora presidente. Muito obrigada. Então, vamos dar continuidade onde estávamos. Eu peço, então, que o vereador Rafael... Mais uma vez, senhores, foi atualizado o sistema. A solicitação convida secretário municipal... Aliás, convoca secretário municipal e convida dirigente de associação. É disso que nós estamos tratando hoje. Vereador Rafael, por favor, seus minutos para a defesa. Obrigado. Conforme o artigo 204, como havia falado, a gente tem a possibilidade de solicitar que o secretário... Primeiro, boa noite a todos. Que o secretário venha a esta casa prestar alguns esclarecimentos. Um deles é como a presidente de uma associação recebe R$300 mil para administrar uma festa do colono dentro dessa associação, sendo que ela também está inscrita na cidade de Mirim Doce. A pessoa não pode ter duplo endereço e recebendo benefícios do governo federal lá em Mirim Doce e aqui em Itajaí administrando uma associação onde ela pegou um montante de 300 mil para poder tocar a parte dela na festa do colono. É isso que a gente quer saber. E um outro também quesito, senhorita presidente, é no que tange, como eu falei, a declaração dela, os endereços aqui que a gente vê que
existem na cidade de Itajaí e também na cidade de Mirim Doce, como eu falei. Perguntando também qual o número total de associados do quadro associativo dessa associação, da referida associação, quantos associados participam votando no último processo eleitoral da referida associação que prestou serviços para a Festa do Colono, da 33ª Festa do Colono, qual a especificação dos serviços prestados nas notas fiscais, que são totalmente subjetivas, deixando bem claro pela prestação de contas que essa casa recebeu ano passado, porque uma empresa de treinamento foi contratada para expansão de serviços Wi-Fi. E o nono é como um microempreendedor individual pode ter prestado serviço de brigada de incêndio dentro de todo o espaço da Festa do Colono. Então, são algumas dúvidas que nos procuraram para que a gente tirasse. A gente está aqui fazendo o nosso papel, como é bem dito, de fiscalizar os atos do poder público. Então, este vereador só quer que o secretário, se possível, quer dizer, convocando ele e convidando os demais dirigentes da associação, para que venham até esta casa e consigam explicar, não só para mim, mas para toda a sociedade itajaense, como se pode receber um benefício federal, que é o que mais me chamou a atenção, em Mirim Doce, e também conseguir ser presidente de uma associação onde essa pessoa, essa presidente, administrou R$300 mil. É o que eu tenho, senhorita presidente, para o momento. Muito obrigada, senhor Rafael. Ainda em discussão? Com a palavra, senhora presidente. Vereadora Dulce. Senhora presidente, boa noite, senhores vereadores. Vereador Rafael e demais amigos vereadores, né? Eu não sei por que tanto nervosismo quando o pedido é para que se esclareça uma situação que, de repente, deixa dúvida para alguns, inclusive para a própria população. Eu conheço as pessoas que lá estão, eu acredito que vão vir a esta casa, conforme o vereador está propondo, e fazer os devidos esclarecimentos. Eu não sei para que tanto nervosismo numa situação que é uma propositura dos vereadores que é fiscalizar. Então, vamos ter calma. A população quer esclarecimento, a população quer transparência. Qual é o problema? Não tem problema nenhum, vereador. Era isso que eu tinha, senhora presidente. Com a palavra, senhora presidente. Pegorini. Bom, senhora presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu venho manifestar com relação a essa solicitação número 02/2015 e perguntar, né, por que não pode ser feito um requerimento, um pedido de informação, como todo vereador faz, toda a sessão aqui na Câmara de Vereadores, né? Toda dúvida, então, que nós tivermos que esclarecer, nós vamos ter que chamar uma autoridade municipal para poder esclarecer esta casa. Então, é o que eu coloco, né, para o vereador proponente. Não temos nenhum problema o governo de trazer um secretário para poder esclarecer sobre a prestação de contas da Festa do Colono. Inclusive, em conversa com o secretário de Agricultura, em novembro do ano passado, foi encaminhado para a presidência desta casa toda a prestação de contas da Festa do Colono. Não foi disponibilizada aqui para os senhores vereadores, né? Tá na presidência a prestação de contas. Então, não tem o que esconder, o governo não tem o que esconder. Inclusive, anteriormente, no início da sessão, eu procurei o vereador Rafael, né, para informar com relação aqui o município de Mirim Doce e também o município de Camboriú. É claro e evidente, né, é muito conhecida a dona Ruth. Eu acho que eu já conversei com alguns vereadores que já prontamente conhece ela. Ela era ali uma líder ali do bairro São Roque, né, e ela agora a presidência passou para a sua filha, Morgana Gardini. Eles são residentes domiciliados aqui no município de Itajaí. No município de Mirim Doce, é o sítio da família, uma herança de família, e eu não sei qual é o problema de ter um sítio num outro município. Não temos problema, mas haja vista que já o governo já fez toda a prestação de contas a esta casa e não foi disponibilizada aqui para os senhores vereadores, e transmitindo essas informações, eu sou contrário a essa solicitação. Era o que eu tinha. Ainda em discussão. Obrigada, vereadora. Com a Ainda em palavra, discussão. senhora presidente. Fica à vontade, vereador. Bom, eu quero dizer que, se fosse pela via correta, eu não teria problema algum, né, de votar neste solicitação. Aqui está como solicitação
aí fala de convocação, aí para um é solicitação, para outro é convocação, né? Para a senhora da associação é solicitação, para o secretário é convocação. Então, é a grande confusão, aproveitando a rima. Mas equivoca-se também o vereador quando ele argumenta o artigo 204, né, do regimento interno, quando, na verdade, é o artigo 249 para a questão do secretário. E aí precisa ter, de forma clara, objetiva, de forma bastante precisa, como diz o regimento interno no seu artigo 249, indicação precisa dos motivos e submetido à deliberação do plenário, e que eu não vejo, nós não vemos, até porque motivo algum, até porque nem o princípio se fez. Mas, na verdade, de pão e circo vive essa casa, e dia a dia nós temos percebido isso. De pão e circo tem vivido essa casa, do sangue das pessoas aqui que trabalham, né? É assim que tem vivido essa casa, do aparecimento, do holofote. É isso, ano eleitoral ainda mais, né? Aí aflora ainda mais esse sentimento. E esse sentimento aflora no sentido de querer trazer para cá, desnecessariamente, quando se quer um requerimento, quando se quer um ofício, foi feito para que essas pessoas pudessem esclarecer. Se tivesse feito o requerimento, se tivesse feito um ofício, uma solicitação, e essas informações não tivessem sido prestadas, eu votaria com a maior tranquilidade, como votei aqui na esmagadora maioria dos pedidos, que eu não sei dizer se o vereador solicitante ele é oposição à situação, né? Mas votaria, como tenho votado nos requerimentos da própria oposição, a favor, para que tudo seja o mais transparente possível, não teria problema algum em votar, porém, sem que tenha, não que haja obrigatoriedade legal, a bem da verdade é isso, não há obrigatoriedade legal de preceder um requerimento, porém, há obrigatoriedade legal de se observar o que está no artigo 249. E tem gente que fala aqui que prima, que, meu Deus, que é esse regimento interno, mas em determinados momentos o regimento interno acaba sofrendo algumas alterações tácitas aqui no dia a dia, né, promovidos no momento da sessão. Então, eu declino aqui que votarei contra por essas razões que acabei de expor. Se fosse o requerimento de informação, o meu voto seria a favor. Mas dessa forma equivocada, meu voto será contra. Ainda em discussão? Com a palavra, presidente. À vontade, vereador. Vereadora Ana, vereador Rafael, senhores vereadores, eu recebo aqui nesse momento a informação de que também a SDR solicitou à Secretaria Municipal de Agricultura a prestação de contas em relação aos repasses de valores do Estado, que ainda não ocorreu. Não tenho oficialidade a respeito dessa informação, como também não tenho oficialidade a respeito da prestação de contas. O vereador Fernando Pegorini traz a informação, que pode estar certa ou não sei de quem que foi o erro, se foi da secretaria, se foi da presidência da casa, do setor administrativo, mas fato é que esta prestação de contas não chegou à minha mão, como acredito que não chegou à mão de uma grande parte dos senhores vereadores. Dessa forma, não há como não concordar com a vereadora Dulce Amaral, que acredito que foi extremamente coerente e feliz, vereadora, no sentido de que esse é o nosso objetivo primário, que é a fiscalização. Então, se nós não temos aqui informações a contento, nada mais justo e lógico do que chamar o secretário, visto que, se houve prestação de contas, algum erro houve no caminho, porque essa prestação de contas ainda, até esse momento, ela não chegou na nossa mão. E dado a inúmeros erros formais que a gente vem adotando em vários procedimentos, eu não vejo que isso seria um erro formal. Poderia também, naturalmente, o vereador Rafael Desiderio elaborar um rol de perguntas e, mediante um pedido de informações, encaminhar ao Executivo, como também é uma oportunidade, vereador, e eu lhe parabenizo, porque hoje é estamos chegando no final de fevereiro. Passaram-se 3 anos e 2 meses de vereança nessa legislatura.
é a primeira vez que eu vejo uma convocação de um secretário. Então, acho que o senhor também está inovando nesse sentido e permitirá que todos nós tiremos ao vivo, pessoalmente, dúvidas em relação aos procedimentos e às prestações de contas. Vereador Rafael, parabéns pela solicitação. Isso é fiscalizar, é buscar informações, independente da forma. O que vale é a intenção, e aqui o senhor deixa clara a intenção de buscar informações. Conte com o meu apoio, conte com o meu voto, já deixo clara essa questão que me chega da ADR, para que nós busquemos oficialmente essa informação também, e que ela possa ser conflitada, inclusive no dia, caso aprovada, que o secretário esteja aqui pessoalmente. Obrigado, vereador. Ainda em discussão? Senhora presidente. O vereador Dedé. Senhora presidente, senhores e senhoras vereadoras, público que nos presenteia com a sua presença, público que nos acompanha via internet ou TV, também dizer que o meu voto será favorável, respeitando as opiniões diversas. Entendo também, pessoalmente, eu sempre procuro requerer, né, oficializando as informações inicialmente, mas respeito os pensamentos contrários. E o que eu observo é que falta esse contato de muitos secretários com os vereadores. Às vezes, situações dessas que a gente está debatendo aqui, porque traz ou não traz o secretário, a gente vê secretário e secretário. Tem secretários que vêm aqui na casa, que eles conversam com a gente, que eles nos dão esclarecimento, que a gente liga e está à disposição, e tem secretários que também não estão nem aí. Nós vamos ser sinceros, não estão nem aí para o vereador. Trata o vereador como... Eu acho que a gente merece o respeito. Merece o respeito. A gente vai lá, a gente sempre procura, geralmente é sempre o contrário, vereador Paulinho. É o vereador que está lá batendo na porta, é o vereador que está sendo insistente, mas, na verdade, o vereador, ele é o representante do povo, e o secretário deveria vir prestar esclarecimento também ao representante do povo. Por que não? Por que não vinha o secretário aqui na casa, não apresentar para a gente, vereador, olha, nós fizemos essa festa, foi gasto isso, conversar, bater um papo, por que não fazer isso? Então, o que eu sinto é esse distanciamento. Isso é importante. Se há um distanciamento entre as partes, não há o que questionar uma convocação. Há o distanciamento, e a gente está fazendo nada mais do que a nossa função. Parabéns, vereador, voto favorável. Uma parte, vereador. Lhe dou a parte. Agradeço pela parte. Fico feliz pelas suas palavras, é bem isso mesmo. Uma vez que a gente tem um regimento interno que a gente prisa, não é que a gente quer holofote, como foi bem dito a este vereador. A gente só, conforme o artigo 204, ele estabelece isso no seu parágrafo 4º, inciso 9º, inciso 10º, e também, por sinal, no mesmo artigo 249, como foi bem dito pelo vereador, a mesma verte sobre a mesma matéria. Então, era só para esclarecer, agradeço a sua fala, vereador. Só para concluir, isso fica até, vereador Douglas, vereador Dulce, como um alerta. A importância dos secretários conversar com a gente, vir aqui na casa, passar, principalmente após eventos, após situações dessas que envolvam realmente parcerias, a gasto do dinheiro público, porque o vereador está ali na rua e ele está sendo cobrado pela sociedade. É o que eu tinha, obrigado. Ainda em discussão? Com a palavra, senhor presidente. Vereador Mafra. Quero até antecipar meu voto. Eu quero primeiro dar boa noite a todos os vereadores e vereadoras, a todos o público presente. Eu antecipo meu voto a favor do requerimento, sim, mas quero dizer também que eu conheço o secretário Arthur de Jesus há muito tempo, muito antes da política. Mas era menino e conheço a índole do nosso amigo e companheiro Arthur. Não tenho dúvida que todos os esclarecimentos necessários para que deixe-se claro, né, aqui ele fará. E até eu voto a favor do requerimento para dar essa oportunidade ao Arthur vir aqui dizer, né, o que aconteceu, deixar de acontecer. Por conta da sua idoneidade, que eu conheço muito, é um sujeito honesto, trabalhador, e é um dos poucos secretários que se salva, né, que faz a sua parte, né, mesmo não aparecendo, talvez, né, mesmo não vindo aqui na Câmara, mas ele tem feito o trabalho dele. Então, eu não tenho dúvida que a vinda do secretário aqui, com certeza, esclarecerá toda a dúvida, e se tiver culpado nesse momento, né, ou nesse imbróglio aí,
que seja punido. Porque quem presta a conta não é o secretário, não é o titular da pasta, são as assessorias de secretaria. E eu tenho certeza que o Arthur vai vir aqui, o secretário Arthur, vai fazer a sua explanação e ele não terá nada a ver com essa situação. Se teve alguma irregularidade, eu acredito, né, que não é má fé do secretário, e sim, talvez, alguma situação que venha a estar sendo envolvida até involuntariamente por algum servidor. Eu não sei quem seja isso, mas com certeza eu vou votar a favor para que ele possa vir aqui mesmo e dar a oportunidade dele esclarecer todos os fatos, porque é fácil a gente falar de alguém aqui e esse alguém não puder vir. E se ele tem a oportunidade de vir se defender, ainda melhor, né? Ou se defender, ou então esclarecer o assunto. É isso que eu quero dizer, por conta de conhecê-lo. Conheço muito o Arthur há muito tempo, então eu sei da idoneidade dele, principalmente da honestidade e a seriedade que ele trata o trabalho que ele desenvolve dentro da Secretaria da Agricultura. Uma parte, vereador. Fica à vontade. Só para esclarecer também e deixando bem claro para todos que em nenhum minuto isso acusa ninguém, isso apenas faz a pergunta ao detentor da pasta para que traga, convocando ele para que convide a presidente da associação, para que se explique por que ela recebe dinheiro federal em Mirim Doce e automaticamente representa uma associação onde administrou 300 mil reais na nossa cidade. Apenas isso. Muito obrigado. Só para concluir, antes não era associação, era o Sindicato dos Trabalhadores Rurais que fazia essa festa. Aí, por conta de discussões jurídicas, não continuou e a associação tomou conta da festa. Agora, cabe à presidente e cabe ao secretário vir aqui esclarecer os fatos. Somente isso. Muito obrigado. A palavra, então, vereador Rodelino Lamin. Obrigado. Cumprimentar Vossa Excelência, senhores vereadores, as senhoras vereadores, o público que nos prestigia na noite de hoje, a imprensa, as pessoas que nos seguem pela nossa TV, pela internet, e dizer que eu faço das minhas palavras as palavras da vereadora Dulce, do vereador Tiago, do vereador Dedé, do Mafra, mas quero ressaltar aqui um ponto que eu sofri muito, eu particularmente sofri muito. Eu, quando era diretor da guarda patrimonial, é uma coisa, viu, Paulinho Amado, que eu nunca vou esquecer, vereador Paulinho Amado, foi você, naquela oportunidade, era a única voz que foi lá, me acolheu, sobre do retorno. Eu queria muito, mas muito vir aqui esclarecer a verdade e eu não consegui isso aí, né? Então, seria uma utopia votar contra esse projeto. Eu sei que o Arthur é uma pessoa idônea, é uma pessoa confiável, é uma excelente pessoa, mas que, para dirimir qualquer dúvida, eu não vejo por que ele não vinha aqui. Isso não é nenhuma afronta, gente. Eu faço até um apelo ao líder do governo para que reveja o seu voto, porque isso não é uma afronta, muito pelo contrário, é uma oportunidade dele vir ao público, e explicar a nós, vereadores, e a nossa sociedade, né, as perguntas que o vereador está fazendo. O vereador Fabrício, ele, como um excelente advogado que é, né, ele buscou divergir ali, convocar com solicitar com convocar, né? Está muito claro aqui, convoca o senhor secretário municipal, né, e a dirigente, e convida a dirigente da associação para comparecer a essa sessão. Então, ele convoca o secretário e convida a presidente. Então, não há porquê. Não há porquê. E eu, naquela oportunidade, vereador Paulinho, eu te agradeço eternamente, né, por ter ido lá para colher informações verídicas, enquanto muitos daqui faziam politicagem, safadeza, né? Não tenho palavras para dizer o que disseram, o que me achincalharam, né, sem me darem a oportunidade de me ouvir e me defender. Então, assim, não é nenhuma afronta, gente, né? É um convite, é uma convocação para ele vir aqui e prestar esclarecimento sobre esses fatos, simplesmente isso. Então, declaro já o meu voto favorável à vinda dele aqui. Eu acho que a maioria dos seus vereadores
deveriam ter o seu discernimento. Obrigada, vereador. Neste sentido... Obrigado, eu Obrigada, que vereador. agradeço. É por conta do tempo. Ainda em discussão? Calinho. Desistiu, vereador? Tá ligado? Utiliza, por favor, só nessa ocasião aí do Tonho, e eu peço que o técnico dê uma olhada. Senhor. Deus o livre deixar o vereador Calinho sem Então, microfone. senhores, estamos aí, não é problema isso. O povo quer saber. Cada vereador aqui ganha 10 mil reais com desconto da 8 Limpo. Mais 3 assessores, que cada um dá 5 mil. Para fazer o trabalho da comunidade, qual é o nosso trabalho? Legislar e fiscalizar. O povo quer saber a transparência da festa que houve. Eu acho que a presidente da associação vai ter a grande oportunidade de dizer para a imprensa toda e o secretário da transparência do que foi, para não ficar nesse debate. Eu estou dizendo para mim, nós somos do governo. O governo não, nós somos do povo. É do povo que nós somos. É para o povo que nós vamos lá na rua pedir o voto para legislar e fiscalizar dessa maneira. Parabenizo Vossa Excelência. Parabenizo. Essa é a função do vereador. Essa é a função do vereador. De pegar e ver a situação dos tributos, onde é que nosso município está colocando, para onde é que são destinados. Eu estou com 62 anos de idade, tenho uma família bem posta nessa cidade, ando de cabeça erguida, tudo que eu tenho na minha vida foi com o meu suor, com o meu trabalho, e por que eu vou esconder alguma coisa se tiver? O Arthur de Jesus, eu conheço ele, é um menino realmente sensacional, correto, ele vem aqui, vai dar explicação técnica, e se não der, vai para a comissão de ética. Essa é a realidade do Prazo da Casa. Entendeu? Eu estou dizendo isso a Vossa Excelência. Eu acho que nós temos aí... Gente, abra o olho, senhor vereador, vocês que são primeira legislatura e são muito novos. A sociedade está vendo o trabalho de cada vereador, a coerência de cada vereador, o voto de cada vereador. Então está chegando a hora. Está chegando a hora de ter a transparência dessa Casa Legislativa. E eu acho que o povo merece realmente, nós temos que ter o reconhecimento. O índice, por exemplo, o ano passado, se fizeram uma pesquisa, o nosso índice estava bem baixo. Vamos levantar! Vamos mostrar transparência, vamos mostrar fiscalização, vamos legislar. É isso que eu digo. Me permitam uma parte, voto favorável com Vossa vereador Excelência. Calinho. Estou aí junto com Vossa Excelência, voto com o meu voto. Permitam uma parte, vereador Calinho. Com o maior prazer. Olha, vereador Calinho, obrigado pela parte. Eu somente utilizo para dizer que hoje o seu verde na camisa, na gravata, em degradê, talvez represente a esperança de que a gente ainda tem a oportunidade de fazer uma administração séria. Que bom essa sua posição, e penso que aqui nada disso é contra o Arthur, pelo contrário, é uma pessoa que goza do carinho de todos nós, a princípio, penso que todos como eu, foi meu colega de faculdade, inclusive, agora é um questionamento em relação a fatos. Ainda em discussão? Bom, se ninguém quer discutir, eu gostaria de pedir a palavra somente para falar algumas verdades, senhores. A mesa diretora foi questionada, foi dito que não foi dado transparência, foi falado de privilégios, foi falado de holofotes, foi falado que o regimento interno é ferido, mas eu quero deixar bem claro para os senhores o seguinte: quando chegou essa prestação de contas, eu sei porque eu a vi. Primeiro, ela foi lida. Então, quer dizer, na hora que ela foi lida, ela já estava à disposição de quem quisesse no gabinete do senhor presidente. Mesmo assim, no dia 3 de novembro de 2015, por determinação do senhor presidente, junto com a mesa, foi solicitado, então, que o secretário-geral passasse de gabinete em gabinete. Estou aqui com ofício, senhores, e diz o seguinte: senhores vereadores, gostaria de informá-los que esta secretaria recebeu, de parte da Secretaria Municipal da Agricultura e Desenvolvimento Rural, uma cópia da prestação de contas da 13ª Festa Nacional do Colombo. Contudo, por se tratar de um documento com mais de 500 folhas, isso aqui é o xerox integral, né? Mostra aqui, por favor. Por se tratar de um documento com mais de 500 folhas, não consideramos razoável providenciar uma cópia para cada um dos gabinetes, principalmente num período em que a Câmara adota uma política de contenção de gastos e sustentabilidade ambiental. Por essa razão, informo que a prestação de contas estará à disposição dos senhores para consulta e coleta de informações nessa secretaria até o dia 18 de dezembro.
Após essa data, ela será encaminhada ao arquivo da casa. Assinou o Wilson e vem o anexo aqui, o protocolo de entrega. Receberam os gabinetes, alguns não dá para reconhecer pela assinatura, tá, senhores? Mas receberam os gabinetes vereador Douglas, Paulinho, Rafael, Acácio, Ana, Cleiton, Luiz Carlos Pissetti, Maurílio, Lamin, Fabrício, Neuza, Mafra, Tiago, Giovanni, Fernando, Nabor, Dulce, Dedé, Vanderlei Dalmolin, Tonho da Grade e Calinho Mecânico. Então, senhora, a gente não pode dizer que não sabia. Vocês não podem dizer que essa casa não disponibilizou isso. Essa casa só facilitou porque muita gente ia pegar isso aqui e não ia saber nem ver, não tinha nem interesse de olhar. O que o senhor presidente fez é corretíssimo. Parabenizo a secretaria. Desculpe novamente, Wilson, pelo pessoal botar em questão o trabalho de vocês. Os colaboradores têm trabalhado com exemplaridade aqui. Não tem diferenciação. Essa mesa, como é governista, é também da oposição. E eu quero a justiça. Só isso, senhores. Dito isso, encerrado... Uma parte, senhorita presidente. Deu o seu tempo de aparte, porque 27 segundos... Desculpa, vereador. Em votação. Enquanto estamos computando a votação, eu gostaria de pedir aos senhores vereadores que têm interesse em fazer uso da tribuna, por favor, se cadastrem. Com a ausência momentânea do vereador Luiz Carlos Pissetti, ausência do vereador Maurílio Moraes, aguardando então a votação, a ausência também da vereadora Neuza, já foi informada, aguardando então a votação do vereador Fernando Pegorini. Estamos votando o projeto de solicitação número 2, 2015. Encerrada a votação. Declaração de voto. Depois, só um momentinho. Após essa leitura, porque agora eu fiquei correndo. O projeto de solicitação número 2, 2015 foi aprovado com 14 votos favoráveis e 3 votos contrários do vereador Cleito Batichau, vereador Douglas Cristino e também vereador Fernando Pegorini. Declaração de voto. À vontade, vereador. Simplesmente para agradecer você pela leitura daqueles que receberam a prestação de conta, agradeço à senhorita presidente e ao vereador Calinho pelas belas palavras em defender esta convocação e convite da presidência e a todos os vereadores que concordaram e aprovaram esta convocação apenas para esclarecimentos, deixando bem claro que é sobre a presidente da associação. Obrigado, senhorita presidente. Questão de ordem, senhora presidente. Senhora presidente, à declaração vontade, de voto. Vereadora Dulce. Questão de ordem, senhora presidente. Não é justificativa de voto. Senhora presidente, eu gostaria de agradecer a presença do presidente do PSDB, o Cícero, e o Robson, que se encontram presentes conosco, né? Muito obrigado. E agradecer também a presença hoje do presidente do PR de Itajaí, o Fabinho, e o mais novo assessor do deputado estadual, Jorginho Melo, que hoje representa Itajaí, então, no Estado. Obrigada, senhora presidente. Declaração de voto, senhora presidente. À vontade. Só para justificar, eu acho que eu já deixei bem claro, né? Inicialmente, o governo, este vereador, não tem nenhum problema de trazer o secretário municipal a esta casa, né? Não tinha nenhum problema. E a argumentação acho que ficou muito clara, né? Até porque agora confirmado, né, pela presidente, que tinha a prestação de contas já tinha sido encaminhada a esta casa, e devidamente, sem a solicitação desta casa, o próprio secretário já prontamente encaminhou a prestação de contas, né? E pelo fato de eu também ter passado já aquelas informações que tinham dúvidas do vereador proponente, por isso eu votei contrário à solicitação. Declaração de voto. À vontade, vereador. Eu argumentei contrário, né, a esta situação aqui que eu não sei definir exatamente o que é, mas eu queria agradecer ao vereador Calinho Mecânico, que me convenceu, porque se ele, que é do partido do prefeito, votou a favor, quem sou eu para votar contra? De acordo com o avançado da hora, encerrada então a leitura dos requerimentos, vamos ao uso da tribuna. Obrigado, senhorita presidente. Primeiro vereador fará uso da tribuna, vereador e professor José Acácio da Rocha. Declino. O segundo vereador é o vereador Carlos Augusto da Rosa.
Senhora presidente, eu gostaria de me inscrever, não iniciou a palavra do primeiro. Ah, a resolução é essa, né? Eu vou abrir para o senhor, ô vereador Pegorini, mas o senhor estava presente quando eu solicitei que todo mundo tivesse interesse e se inscrevesse. Daí depois o senhor diz que às vezes é eu que fico direcionando as coisas, vamos botar um pouco na ordem, nós estamos em 21. Abre exceção ali, não dá para abrir exceção no sistema, mas eu vou escrevê-lo então, vereador. Senhora Mais presidente, alguém questão quer de se ordem. inscrever? Mais alguém quer se inscrever? Já algumas sessões que a senhora vem rasgando o regimento interno. Eu acho que o regimento interno tem que ser cumprido. Existe o prazo, de acordo com o nosso regimento interno, para se inscrever. Se está no banheiro, se está tomando café, ou se está aqui a colar, tá? O problema não é da presidência, não é da mesa diretora, o presidente é do vereador. Então, acho que nem deve fazer qualquer tipo de solicitação nesse sentido, pô, tem que se ater também. Já há um monte de tempo que nós viemos fazendo essas colocações aí e discutindo a mesma coisa, senhora presidente. Mas infelizmente é o pessoal do governo que faz. Quem está nos assistindo, isso é uma vergonha. Eu vou ter que concordar com o senhor vereador Laudelino. E eu lamento que parece que isso só acontece comigo. Porque antes de pedir que encerrar os requerimentos, eu perguntei quem gostaria de usar a tribuna que se inscrevesse. E essa inscrição não foi feita. Como ele é o líder do governo e para depois não vir com aquele falatório todo, por uma exceção, vereador Laudelino, se mais alguém quiser fazer, que fale agora. Porque o correto, vereador Pegorini, era que não. Porque o vereador Calil já estava ali. Senhora presidente. Não iniciou a palavra, senhora presidente. O senhor vai querer falar? O senhor vai querer falar? Vai querer falar? Então, ótimo. Vereador, ele não quer falar, está resolvido. A senhora está na condição de presidente? Sim. Agora, nesse momento. O doutor Luiz Carlos Picetto não se encontra. A senhora é responsável agora pela presidência. No entanto, a senhora tem que cumprir o regimento. Então, nós vamos fazer o seguinte. Vamos cumprir o regimento. Vamos cumprir o regimento. Já foi resolvido, o senhor já falou, já está resolvido. Por favor, se o vereador Calil está lá posicionado para falar, vocês arrumam reclamação para tudo, gente. Se a gente quer colaborar para vocês falar, vocês reclamam. Se a gente não quer... Isso porque é do governo. Isso porque é do governo. À vontade, vereador. Só como a senhora colocou que se outros vereadores tivessem, eu gostaria? Peço desculpas para a senhora. Não, está tudo bem. Mais alguém além do vereador Fabrício? Muito obrigado. Desculpa, vereador Calil. O senhor fique à vontade dos seus 5 minutos. Senhor presidente, eu acho o momento mais lindo do próprio legislativo é a tribuna. Aqui a gente desabafa a recomendação e o desejo de toda a coletividade itajaense. Eu venho debatendo aqui nessa casa legislativa e sempre quando assumi ali, disse que o maior projeto eu vinha lutar pela família, que eu tenho certeza que ela é essencial de tudo o progresso de uma sociedade toda. E eu quero, assim, neste momento, senhores vereadores, dizer para vocês que eu quero parabenizar, então, o governador do estado, Raimundo Colombo, que, graças a Deus, tem a lei hoje específica, passando aquele terreno ali, aquela área pública ali, que a 15 de novembro, com a Joca Brandão, uma área valiosíssima, para que ali fosse feito o centro oncológico de Itajaí. Blumenau tinha, Florianópolis tinha, e ali vai servir para a Anfre toda. Está aqui a lei. A lei foi complementada pela Assembleia Legislativa, fazendo a doação para o Hospital Marieta, para ali que seja instalado a oncologia da nossa Anfre, com programa de quimioterapia, de radioterapia. Tá? A lei prevê o seguinte, que as irmãs têm 2 anos para executar a obra. E a obra vai ser subsidiada pelo governo do estado, através do secretário João Paulo Clanubim, que deu a notícia. E eu, quando eu fui na SDR, falar com o superintendente lá, Aquiles, uma pessoa muito sensível de diálogo, juntamente com o secretário lá da infraestrutura, o Walter, me deram em mãos realmente a lei, já sancionada pelo governador Raimundo Colombo, e eu quero dizer para a comunidade itajaense, aquela que realmente tem os queridos com problema de câncer, que muitas vezes precisa, Tiago, da radioterapia, vão para Blumenau, vão para Florianópolis, e eu tenho certeza, olha, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, não é isso aí? A gente conseguiu já o EMOS, que através de muito reclame dessa casa, hoje tem essa extensão aqui, tiramos aquele ônibus ali do Hospital Marieta, e agora vamos conseguir mais uma vitória. Mais uma vitória. A gente sabe que o câncer, hoje, é o que está mais matando, e eu tenho certeza agora, falando com o doutor Gustavo, lá no UNACOM, parabenizar-o realmente pela luta dos requerimentos, presidente, que foram oferidos aos poderes todos constituídos, e eu quero dizer de primeira mão à coletividade toda itajaense, que em breve realmente teremos a construção realmente do nosso centro oncológico.
E vamos continuar lutando cada vez mais. Agora eu peço encarecidamente aos senhores, nesse momento que estão me ouvindo, a sociedade organizada, como hospital, posto de saúde, o NACOM, viu, Tonho? Em toda a repartição, a Câmara de Vereadores, vamos conseguir um abaixo-assinado bem grande para que isso seja rápido efetuado. Nós não temos representação política na nossa região, né? Os estrangeiros levaram o nosso voto todo, Tiago. Você sabe disso? Não fiquemos sem representação, então nós temos que fazer com abaixo-assinado, buscando ao povo que faz esse abaixo-assinado e entregamos para o nosso secretário de Saúde do Estado de Santa Catarina, para a nossa Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, se for preciso lá para o Padre Agostinho, se for preciso lá para o Governo Federal, através do Peredão a mim e Destiny de Lima, que estão tudo representantes, ganharam um monte de voto aqui e até agora nada trouxeram. Então está na hora de nós lutarmos com esse abaixo-assinado, com a voz do Legislativo, de nós trazermos realmente, urgentemente, não é de rir não, senhores vereadores, não é de chorar. Peçam-se encarecidamente. Pena, eu peço encarecidamente que não tem um problema desse na família. Agora, quem tem um problema desse, sabe realmente as consequências que é. E eu tenho certeza que nós temos que olhar com carinho, principalmente nessa área de saúde. Eu vou ficar nessa tecla, eu vou bater nessa tecla, eu vou buscar abaixo-assinado, eu vou buscar o aclamo aqui na tribuna da Câmara, porque aqui, essa tribuna aqui representa para mim 1.284 votos. E ele tem que ser bem representado. E eu quero trazer isso aí cada vez mais para a comunidade, o que for melhor pela família, que sempre vai ser e sempre será o maior projeto de Deus. E eu tenho certeza, eu estou aqui porque ele me otorgou e vou sempre lutar pela família. E a família está precisando urgentemente que essa oncologia seja edificada. Estou trazendo outro requerimento na próxima sessão agora, falando da trimania, certo? Porque nós temos que... Está aí na pauta, inclusive, está aí na pauta, que não foi lido hoje, que eles não têm que deixar dinheiro só para o Hospital Santo Antônio. Eles têm que deixar aqui no nosso Pequeno Anjo e aqui no nosso Hospital Marieta. E eu quero que todos estejam emanados, viu, Dedé, nessa situação. Nessa situação, já passaste por esse problema com o teu pai, eu passei com a minha mãe, o Tonho passou com a mãe dele, o Acácio também, a mesma coisa, dá licença. E nós vamos ficar o quê? Batendo palma, vendo navio e ver essas coisas acontecerem. Temos que trabalhar com prevenção, e trabalhar com prevenção nós trabalhamos com exame de alta complexidade. Que Deus abençoe a todos. Obrigado, vereador Carlos Augusto da Rosa. Vereador Antônio Aldo da Silva. Uma boa noite a todos. Vereadora Ana Carolina, Vossa Excelência, cada vez que assume a presidência dessa casa, está tendo problema com essa inscrição. Mas eu penso que o regimento tem que ser cumprido. Cabe a Vossa Excelência definir. Cumprimento a todos dessa casa, os funcionários, os presentes, os visitantes, a dona Ângela que esteve aqui, meu amigo Célio Elias, pastor Israel, e a Rosane, o seu Vilmar, a dona Silene, o Mi. Eu conversei com a senhora hoje à tarde, e eu já estava preparando alguma matéria referente lá o bairro Santa Regina, Portal 1, Portal 2, Espinheiro, São Roque, aquela região toda. Graças a Deus começou as alças de acesso do trevo lá da BR-101, uma obra que a gente lutou bastante. Isso vai ajudar muito na mobilidade urbana de Itajaí. Mas eu penso que é importante, não resolve mais ajudar muito as alças de retorno lá, prazo aí de 45 dias, 60 dias deve ficar pronto, se Deus quiser. Mas o bairro, aquela localidade, da BR-101 para lá, não temos uma agência lotérica, não temos uma agência do correio, e não temos ali, já que não deu o cartório, que eu fiz um requerimento o ano passado ao cartório, para instalar um cartório lá, pelo menos para reconhecer firma, um carimbo, pequenos atendimentos. Agora estou entrando com o requerimento, deve ir na próxima sessão, Célia, para tentarmos levar para aquele local, lá próximo ao posto Santa Rosa, onde o seu Augusto Dalsoc, proprietário daquela região, um local, até um projeto, Carla, aqui, gostaria que procurasse, é o Poupa Tempo, onde tu possa ir lá, na agência bancária, vereador Dedé, pagar lá em Cordeiros, ali no posto Santa Rosa, aquela região, pagar algumas coisas, uma extensão do cartório, correio, tudo é no centro da cidade. O trânsito está caótico, é carro para tudo. Concedo uma parte, Vossa Excelência. Vereador Tony, parabenizá-lo pela colocação e só para contribuir com o senhor ter uma ideia, hoje o morador ali de Santa Regina tem amigos no Espinheirinhos, lá como o senhor também tem,
eles vão na ilhota pagar as contas, que é melhor, né? Um pouco mais próximo, e também pela questão da rodovia, que não tem trânsito. Então, hoje é toda aquela pessoal da região oeste, a oeste, né? Do outro lado da BR. O que está acontecendo? O pessoal está indo para outra cidade para receber os serviços que deveriam ser feitos aqui. Parabenizá-lo. Obrigado, vereador Dedé. Como é importante o debate. Eu penso que agora, com essa saída das alças da BR-101, que já vai ajudar muito, é a hora o pessoal da agência do Correio, a gente trouxe um requerimento para aqui, para a Caixa Econômica Federal, vou pedir ao meu gabinete, que marcamos também uma reunião com a superintendência da Caixa. Por que não termos uma casa lotérica, vereador Giovanni? Você vai ali no mercado Schmidt, que tem ali, não dá, por que não pode ter uma lá de lá? Pagar água, pagar luz, olha o que o vereador Dedé colocou aqui agora, pagando lá na ilhota. Peraí, tem mais de 25 mil pessoas dali para lá. Tu queres reconhecer firma de um documento, vereador Fabrício, tudo o que tu queres fazer no centro da cidade. Eu peço aqui, ex-prefeito Amilcar Gazzaniga, o senhor que detém um cartório na cidade de Itajaí, vamos botar descentralizar lá. Vamos ajudar aquele povo, tudo é no centro da cidade. Queres reconhecer firma, queres dar um carimbo, autenticar um documento, tudo aqui no centro. Espera aí, a nossa cidade vem crescendo, a cada dia a mobilidade urbana já é difícil. Então, eu tenho 3 requerimentos, vereador Dedé, para essa semana agora e para a semana que vem, e assim, procurar com os deputados estaduais, federais, aonde for, para ver se durante esse ano, o trevo levou 1 ano e 4 meses a iniciar a obra, quem sabe o cartório, a agência lotérica e a agência do Correio, fica em 7 meses ou 9 meses, que dá tempo de uma gestação, e isso possa acontecer para ajudar a nossa comunidade que tanto necessita. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Obrigado, vereador Antônio Aldo da Silva. O próximo que fará uso da tribuna é o vereador Rafael Desiderio. Eu vou pedir permissão para todos vocês para fazer daqui mesmo. Boa noite, nobres vereadores. Boa noite a todos vocês presentes essa noite. É um prazer estar com vocês novamente. Só para esclarecer, este vereador já vem há 3 anos quase cobrando da Secretaria, da Coordenadoria de Trânsito, da Secretaria de Segurança do Cidadão, melhorias no entorno da rua Florianópolis, lá na Fazenda. Pois bem, senhores, o senhor Agenor de Souza acabou falecendo bem de frente à igreja, a panificadora Danjean e a Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Há 15 dias atrás havia ocorrido um atropelamento naquela faixa de pedestre por imprudência do motorista, mas este vereador já vem há 3 anos pedindo para a Secretaria de Segurança do Cidadão e a Coordenadoria de Trânsito para melhorias naquele entorno. A gente sabe que a rodovia Oswaldo Reis interliga com a rua Florianópolis e automaticamente com a rua 11 de junho, depois a Travessa Italiana, quem não for para o centro, quem for para Beira-Rio, continua na 11 de junho para pegar a Avenida Beira-Rio. Pois bem, senhores, essa é uma das avenidas que mais movimento temos na cidade, pois liga a cidade de Balneário Camboriú a Itajaí. Então, esse vereador, há 3 anos para cá, vem cobrando do senhor prefeito, como eu falei, junto com a Coordenadoria de Trânsito e também a Secretaria de Segurança do Cidadão, melhorias naquele entorno. Já foi prometido sinaleira, lá onde fica o posto do Tibério, já foi pedido por este vereador também uma sinaleira de passagem para pedestres na frente dessa panificadora, não pela panificadora, mas sim por ser um elo de ligação de toda a comunidade atrás daquela igreja católica da Fazenda ao centro da cidade, daqueles que fazem uso tanto pelo transporte urbano como também de bicicletas. Então eu venho clamando há muito tempo. Vários acidentes ocorrem naquela via, mas infelizmente desta vez foi com o sogro do nosso querido amigo Aldinho da Celesc. O Aldinho da Celesc perdeu seu sogro no atropelamento por imprudência, claro, mas se tivesse algumas melhorias, a lombada eletrônica, como eu havia pedido depois do posto de gasolina ali do Tibério, ou em cima daquela passagem elevada, talvez a morte do seu Agenor não tivesse acontecido e é onde que a família ia ter um ente querido ainda entre eles. Até quando? Aconteceu, e não quero fazer fato disso, mas na frente do Itamirim também existiam redutores de velocidade
que foram tirados, porque eu não sei, aconteceu um acidente por imprudência também do motorista, deixando bem claro, daquele motociclista que acabou ultrapassando depois do caminhão e infelizmente acabou perdendo a sua vida num acidente, mas os redutores de velocidade que essa via tinha também não estão mais lá. Então a gente quando aponta, não aponta porque é o vereador A, o vereador B, o vereador C, a gente aponta porque a sociedade clama por melhorias, a sociedade pede isso. Ela pede que a gente interceda em relação ao poder público pelos pedidos que ela faz para nós. Não é o vereador Rafael que faz o pedido, é a sociedade que nos procura. Então, até quando que perderemos vidas nessas vias do nosso município por, às vezes, um simples luxo de não fazer o que aquele vereador pede, porque, ele bate. Não, ninguém bate ninguém, a gente só cobra. Então, pelo amor de Deus, né, senhor prefeito, secretária de segurança e também o coordenador também de trânsito da nossa cidade. Quando se pede para o bem da coletividade, como diz o nosso querido amigo vereador Carlinho. Não é porque o vereador quer que isso aconteça, não. É a voz da sociedade. E isso em todos os outros cruzamentos que a gente tem na nossa cidade que precisam de um carinho extra da Coordenadoria de Trânsito, da Secretaria de Segurança Pública do Cidadão e também do senhor prefeito Jandir Bellini. Então fica o relato, fica o lamento pela perda desse senhor e é triste vir aqui e anunciar que depois de 3 anos pedindo, não se foi feito nada em relação àquela interseção onde o senhor prefeito mora no final da rua 11 de junho, com a Jorge Tátil, passa por ali quase todos os dias e é o mínimo que eu peço, é um pouco de dignidade àqueles que precisam atravessar a rua Florianópolis, a rua 11 de junho, para que quando se cuida do cidadão da nossa cidade. É o meu relato, senhores. Muito obrigado. O próximo vereador é o vereador Giovanni Félix. Boa noite, presidente, vereadora Ana Carolina, demais vereadores, boa noite. Ao pessoal presente, na pessoa do Raul Ferretti, sejam bem-vindos a essa casa, vocês que nos assistem pela TV Câmara. Vereador Antônio da Grade, um dos requerimentos requerimentos que seria apreciado essa noite, ficou para a próxima, é uma unidade do Corpo do Bombeiro na Itaipava, já tem toda uma estrutura, então eu estou encaminhando ao governo do estado essa solicitação. Isso a gente pensa em descentralizar. O que o senhor colocou essa noite hoje é nessa linha de raciocínio. A descentralização tem que acontecer porque, vereadores, são 200 mil habitantes na nossa cidade. É a cidade que mais arrecada. E cadê a contribuição do governo do estado para com nós? Então, nós temos sim que lutar por dar, vereador Rafael, oportunidade ao povo. Uma pessoa que sai lá do outro lado de Itajaí até no centro para pegar uma cinta de assinatura. Isso aí é um absurdo. Mas assim, cumprimento também aqueles que nos assistem, na pessoa do Sargento Bagatoli, que sempre nos está ligadinho aqui com nós. E venho, vereador Tonho e vereadores demais, falar sobre um evento que aconteceu sexta-feira aqui no Instituto Federal. Eu acompanhei o deputado federal Décio Lima e a deputada estadual Ana Paula Lima, na cerimônia de posse da nova gestão do Instituto Federal aqui de Itajaí. Então, vocês que nos assistem, nós temos que ter essa oportunidade. Eu já visitei, vários vereadores já visitou, e você que nos assiste tem que conhecer essa escola técnica, tem que conhecer para encaminhar, porque é uma vereadora Ana, é uma escola que encaminha, que dá futuro, com cursos técnicos gratuitos. Então, eu parabenizo o diretor-geral Carlos Alberto Souza, o chefe de departamento de administração, Patrícia Oliveira Rebelo Leite, o chefe de departamento de ensino, pesquisa e extensão, Cássio Aurélio Suc, e também os demais coordenadores que tomaram posse, que eu desejo sucesso nos trabalhos. E, naquele momento, vereadores, estava presente muitos alunos. O auditório estava cheio. Sabemos que esse instituto ele teve início há pouco tempo, e então ele também está se adequando. A estrutura está acontecendo, vereador, e lá não tem nesse momento nem ar-condicionado. Um dia bastante quente, sexta, mas aconteceu aquele evento. E o ano passado, e algumas visitas que eu fiz nesse local, juntamente com o deputado Décio Lima, nós
solicitei junto a ele alguma emenda para ajudar o Instituto, então, dar condições e mais dignidade tanto ao profissional, ao corpo docente, como aqueles alunos que ali vão buscar a sua profissionalização. E está fechando uma emenda de R$500 mil, isso está finalizando pelo deputado federal Décio Lima, aquela instituição de ensino que traz mais uma opção para o nosso povo, principalmente, vereadora, para aqueles que menos têm condições, porque ali os cursos são gratuitos. Também conversando com a deputada estadual Ana Paula, vai tentar, junto ao Fundo Social, algo também para ajudar a instituição. Então, é um trabalho que eu me criei no Parque Dom Bosco, vereador Fabrício Marinho, junto à profissionalização. E eu, o senhor, todos nós acreditamos que o caminho é por aí, né? Nós temos que dar esse suporte, temos que estar vivenciando, acompanhando, e ali o Instituto Federal está crescendo. Inclusive, aproveito para esse espaço para também divulgar as inscrições do curso técnico de pesquisa, que está com 27 vagas em aberto. Então, você que tem esse interesse, procure o Instituto Federal. Também vai acontecer, no dia 17 de março, haverá o lançamento do Barco Escola. Vai estar aqui em Itajaí, tudo parece que vai ficar no P, isso já foi até conversado em outro momento com as autoridades da cidade. Então, é algo que vem agregar valor, algo que vem agregar para, quanto mais eu tenho a oferecer, mais o senhor pode, né, estar disponível à comunidade. Então, o Instituto Federal está ali, disponível para você que tem esse interesse de fazer esse curso técnico, de buscar uma profissionalização que, infelizmente, pagando é difícil, sabemos que é difícil, os cursos são caros, as escolas técnicas são caras, então não perca essa oportunidade. Visite o Instituto Federal, de repente ali terá um curso para seu sobrinho, seu filho, alguém da sua família, alguém querido por você, e faça esse caminhamento. Era isso, vereadores, desejo uma boa noite a todos nós. Obrigado, vereador Giovanni Félix. Vereador Tiago da Silva Morastoni. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, senhor secretário. Boa noite, senhores vereadores, vereadoras. Boa noite ao público presente no plenário na noite de hoje, à imprensa, a todos que nos acompanham em casa através da TV Câmara, ao que eu vejo aqui, gerente de educação da nossa Secretaria de Desenvolvimento aqui do município. Senhoras e senhores, eu ocupo esse púlpito na noite de hoje, vereador Calinho, eu que fiz menção anteriormente ao seu verde, e aqui não posso deixar de enaltecer a sua elegância hoje, mas esse verde ao qual eu referi, que representa a esperança, me faz hoje refletir. Me faz hoje refletir a respeito do que nós estamos vivendo, vereador Fabrício, senhores vereadores, no município de Itajaí, no Brasil, mas em especial aqui na nossa pequena pátria há tanto tempo. Eu não sei aos senhores, mas penso que a comunidade, da mesma forma que eu, não aguenta mais tanta negatividade, vereador Giovanni. A gente não aguenta mais ouvir falar em problemas, ouvir falar em GAECO, ouvir falar em prisões, ouvir falar em perdas de mandato, em cassações, em ponte que cai, em problemas e problemas e problemas de toda ordem. Olha, sinceramente, está na hora de uma pauta positiva para o nosso município. Ela depende de todos nós, de uma soma de esforços. E nesse caso não existe situação, não existe oposição. Penso que aqui, quem ama Itajaí e que quer ver Itajaí melhor, tem que empreender sempre todos os esforços. Nós já vivemos hoje um clima animoso na política, de maneira geral. Vejamos o que está acontecendo no Brasil, com um processo de impeachment em andamento, com uma disputa visceral
entre o Executivo e o Legislativo, com um Congresso Nacional que não faz o que deveria fazer, não aprova as pautas necessárias ao Brasil. E com isso a gente vive esse clima cada dia pior na política nacional. Aqui em Itajaí não é diferente. E aqui eu me coloco, senhores, mesmo sendo um vereador de oposição, nós chegamos no final desse ano a 16 anos de administração do prefeito Jandir Bellini. Acredito que por si só, por 16 anos de mandato, ele já demonstra a liderança que tem. Ela é visível, ela é nata, e não é justo com a sua história terminar um governo com tantos problemas. E não por ele, por todos nós, aqui dentro dessa casa, discutindo Itajaí. Tem se tornado cada dia, vereadora Dulce, mais difícil. Os assuntos são sempre negativos. A pauta é sempre negativa. Está na hora de dar um novo rumo. O vereador Calinho hoje fala, Itajaí não tem os seus representantes, corretíssimo, não tem os seus representantes, perde força, vota em forasteiro, gente que vem de fora, mas ao mesmo tempo a gente permite que o forasteiro que a gente vota para deputado, senador, para o que quer que seja, também venha dentro da nossa cidade buscar. A gente demonstra a nossa fragilidade política. A gente não defende a nossa terra, a gente não defende a nossa gente. Então está na hora, senhores, de todos nós, representantes da administração pública, sair da pauta negativa e partir para a positividade. Isso depende de uma renúncia, e isso depende de uma soma de esforços, renúncia de interesses. Senhores, independente das questões políticas, todos nós temos um mesmo objetivo, que é ver Itajaí bem, ver o povo bem e ver a nossa cidade desenvolvendo. E é por isso, com esse objetivo, que eu venho a essa tribuna hoje me manifestar e deixar clara a minha vontade de ver dias melhores. Obrigado, presidente. Obrigado, senhores vereadores. Obrigado, vereador Tiago da Silva Morastone. Vereador Laudelino Lamin. Com a sua ausência, vereadora Ana Carolina Cristofolini Martins. Boa noite a todos, público presente, que ainda está conosco. Depois dessa sessão tão tumultuada, eu quero fazer uso da tribuna para trazer um relato positivo. Esteve aí na imprensa durante a semana, que foi a vitória magnífica dos itajaienses contra a empresa de transporte coletivo Itajaí. Foi maravilhoso. Até tinha um requerimento hoje que falava sobre isso, infelizmente o debate nós não conseguimos trazer para falar um pouquinho mais, mas aos itajaienses descrentes eu quero dizer que sim, isso vai acontecer. Por mais que essa casa no mandato passado tenha aberto uma CPE e tenha recomendado ao senhor prefeito que cancelasse o contrato, anulasse o edital, qualquer coisa nesse sentido, o senhor prefeito fingiu que não ouviu. Por mais que o Ministério Público tenha estudado o caso e tenha recomendado ao senhor prefeito que cancelasse isso sob pena de entrar com processo, o senhor prefeito fingiu que não era assim também. Por mais que esses vereadores, que não são poucos, são 21, praticamente todos, se não todos, tenham feito algum relato negativo, tenham feito alguma sugestão, alguma proposição de melhorias da empresa de transporte coletivo. O senhor prefeito não fez. Essa é a verdade. Apesar de nós termos ganho esse processo, eu digo nós, porque por um certo tempo também fui patrocinadora da ação como advogada, junto ao ativista social, Naor Lopes, por mais que na primeira instância tivesse sido positivo, o senhor prefeito também nada fez. É vergonhoso, senhores. Eu entendo que a gente tem um certo carinho, apesar de tudo, com a empresa. É uma empresa que está conosco há 30 anos, muito empregou, muito pagou de imposto, e nem sempre foram reclamações. Mas nos últimos 3 anos, pelo menos os 3 anos que eu estive aqui, foram só de reclamações. O valor pago não era condizente.
E essa é a verdade. Então, foi uma vitória linda em segunda instância, através dos desembargadores. Claro que sim, pode ser aberto qualquer recurso, que vai ser só protelatório para ganhar um pouco mais de tempo. Passados isso, em 60 dias, o senhor prefeito tem que abrir o edital. O novo edital que eu peço desde já ao senhor prefeito, que lembre de um projeto que foi aprovado por essa casa em votação unânime, que autorize ele, dá liberdade para que ele coloque 2 empresas. De repente, não 2 de ônibus, de repente uma também pode ser uma cooperativa de vans, micro-ônibus, que faça, divida a cidade em 2 áreas, que cobre da ANFRA aquele estudo de mobilidade tão importante. Que ele não nos deixe na mão, porque depois que ele abrir esse processo licitatório, a empresa de transporte coletivo ela tem que continuar, ela tem que manter os serviços pelo menos nas mesmas condições, apesar que mínimas, por 6 meses. Então, senhores, é claro e nítido, a empresa ela vai sair sim, Ana, ela vai poder participar de um processo licitatório, ela vai poder. Ela vai ganhar, é outra história. Ela vai ter que estar dentro das condições propostas no edital. Então, senhores, demorou, mas chegou. A gente tem que se alegrar sim, mas trabalhar em dobro. Essa casa, os senhores secretários, o senhor prefeito também, lembrar que apesar que ele vai sair em dezembro, e que é bem possível, pelo andar das coisas, que não coloque o seu sucessor, torcemos que ele ainda pense, ainda tenha um carinho com essa cidade e faça o projeto de mobilidade, faça uma avaliação justa, porque é bem possível que o próximo prefeito já pegue essa bomba nas mãos. Então vamos respeitar os itajaienses, não vamos esquecer a história, não vamos esquecer o amor que a gente tem pela cidade. Digo novamente, não sejam tão descrentes, senhores. Apesar de esse governo procrastinar tanto essa decisão, fingir que não vê, colocar todas essas informações que essa casa trazia de demora, de falta de linha, de ônibus parado, estragado, sério, N motivos, foi para baixo do tapete, porque nunca levou uma multa, nunca levou uma advertência, mesmo a pedido desses vereadores, que inclusive participavam do conselho, sabe o que estou falando? Ele demorou, mas a justiça vai fazer, senhores. Vocês não se enganem, não seja descrente. Demorou, mas vai acontecer. Parabéns a todos vocês e fica aqui mais uma vez o meu apelo, então, ao senhor prefeito, que apesar que vai embora, não esqueça. Não esqueça da nossa cidade, que nós vamos precisar, sim, de um edital decente para uma empresa que venha, 1 ou 2, a tocar o transporte coletivo da nossa cidade para os próximos anos. Era isso, então, senhor secretário, senhor presidente, e muito obrigada. Obrigado. Obrigado, querida presidente. Vereador agora, vereador Oswaldo Olávio Mafra. Mais uma vez, boa noite a todos os vereadores, vereadoras, público presente, ao povo que nos assiste em casa pela TV Câmara e também pela internet. Hoje eu vou fugir um pouquinho do foco da cidade. Hoje a gente viu tanta coisa aqui que não sei o que foi de útil que a gente construiu na noite de hoje. Mas tem muita coisa, muita discussão, às vezes não avança, né? Mas vou falar um pouquinho do governo federal, que já fazia tempo que eu não falava dele, mas eu vou ser obrigado a falar. Por conta da reforma previdenciária que esse governo está mandando para o Congresso Nacional, ou está pensando em mandar para o Congresso Nacional, onde que lesa os direitos dos trabalhadores em se aposentar, principalmente as mulheres, né? Quando a gente fala que as mulheres se aposentam com 60 anos ou 30 de serviço e mais a idade, a gente vê uma situação diferenciada. As mulheres, as donas de casas, né, as trabalhadoras, que têm uma jornada, 2, aliás, faz até tripla jornada. E, infelizmente, esse governo insiste em querer fazer com que esse projeto de lei siga à frente. Já falei isso aqui em outra oportunidade, estamos batendo muito forte no governo federal para que ele retire esse projeto, que não só aumenta, né, o tempo de serviço e de contribuição da mulher para 35 anos, mas também eleva a idade máxima para 65 anos dos homens. Então, aliás, de todos que terão o benefício da Previdência. Então, um governo, né, infelizmente, que não tem mais credibilidade nenhuma, perdeu o rumo da economia e da condução desse país, perdeu todos os investimentos necessários a ser feitos no Brasil, principalmente na economia, onde que gera emprego e gera renda para o nosso povo, e ele tem que tirar o couro de alguém.
E vão tirar o quem? O couro do povo, do trabalhador brasileiro e da trabalhadora brasileira. E, infelizmente, a gente não está conseguindo reverter o quadro. Quanto mais a gente bate nesse governo, parece que ele sente-se mais ofendido e aparece com novas propostas ruins para o nosso povo, para o trabalhador. Se fala numa estimativa, a vereadora Ana, hoje nós estamos já com quase 10 milhões de desempregados. Se fala numa estimativa até final de 2016 de 20 milhões de desempregados no Brasil. Essa crise é uma crise que não tem precedentes, não tem igual no Brasil, nem da era de 29 ou na década de 29, onde que foi a pior crise brasileira. Imagine só o que vai acontecer com nossos trabalhadores. Hoje muita gente diz assim, olha, a gente não protesta por conta de não valer a pena, não ter oportunidade de ser escutado e não sei o quê. Muita gente hoje está batendo perna para correr atrás de emprego. E o pior de tudo, bate nas portas e as portas estão fechadas. Não tem emprego para ninguém. Infelizmente, nós ainda vamos ver muito disso no Brasil no ano de 2016 e Deus nos dê alguma luz que não aconteça em 2017. Mas se fala que até em 2017, final de 2017, estão passando por essa situação. Então eu quero acreditar que esse governo, ele deveria fazer uma coisa decente. Pelo menos uma coisa decente nesse país. Que ele não fez ainda, ele deveria ter feito. Renuncia o mandato e faz com que a nossa economia volte a crescer e a credibilidade volte ao país. Que, infelizmente, nós estamos numa situação muito difícil. Não se vê números positivos na economia nacional. Todos os dias a gente vê só números negativos. E aí, quando fala da indústria, chega a ter perda de produtividade de 15,4%. E quem é que emprega o nosso povo? É a indústria. Ele conseguiu sucatear a indústria brasileira. A competitividade hoje na indústria ela é praticamente inexistente. E não é isso, meus amigos. A gente, né, quando a gente fala amores aqui, é chamar o povo de vem comigo, vem junto. Mas, meus amigos e amigas, nós temos aqui uma situação nunca vista nesse país. Como dizia o Lula, um país quebrado, sem perspectiva e com uma economia a marcha ré a todo vapor. E pode ter certeza que a gente ainda vai pagar muito caro por isso. Governo federal, Dilma, por favor, ao invés de chamar o mosquito da dengue de mosquita, né, agora ela diz que o mosquito é macho, não morde. Quem morde é a mosquita. Né? Então, ao invés de fazer isso, renuncia e dê ao Brasil um futuro melhor. Obrigado, vereador Oswaldo Olavo Mafra. Vereador Fernando Pegorini. Na sua ausência, vereador Fabrício Marinho. Boa noite, senhoras e senhores. Quero cumprimentar aqui o público que está presente aí na pessoa do Baio, que está aí acompanhando no plenário aí, né? Cumprimentar o público também que acompanha, o imenso público, né, que deve estar acompanhando através da internet, da televisão, deve estar um estouro de audiência, né? Justifica, inclusive, uma licitação para a TV aberta. Quero agradecer primeiramente a senhora presidenta, em razão de ter me concedido eu não me inscrevi no momento regular, e aí eu ouso discordar aqui do vereador Tonho, né, porque o que o senhor presidente tem pautado aqui é que aquele que se inscreveu, ele possa ter o direito de voltar e falar, mas aquele que não se inscreveu não, e aí por isso eu agradeço a senhora presidenta o direito que me deu aqui de fazer uso da palavra, que também, mais uma vez, eu me atrapalhei já nas duas últimas sessões também, na hora de fazer a inscrição. E quando a gente fala aqui, criticando a questão dos estrangeiros que vêm aqui para ganhar os nossos votos, né, os deputados, candidatos a deputados federais, estaduais, que vêm de outras cidades, a gente precisa olhar para o próprio umbigo. Precisa olhar para o próprio umbigo. Quando o que se desenha do governo municipal é trazer um candidato estrangeiro. Quando de um outro partido de oposição é trazer um candidato estrangeiro. Ou Florianópolis, ou Blumenau, por quê?
Nós não temos a possibilidade, a capacidade de ter alguém aqui da nossa cidade, não nascido aqui, não natural, né? Ou seja natural, ou seja aquele que está há um tempo aqui já estabelecido na nossa cidade. Então a gente tem que repensar certas coisas que, aliás, diga-se de passagem, seria bom também alguma câmera, né, que pudesse ser instalada no plenário, porque só com uma dose cavalar de omeprazol para poder aturar algumas coisas que a gente tem que ouvir. Porque aqui, a bem da verdade, não pensem que esses discursos inflamados são para o bem, estritamente pelo bem da comunidade. Muitas das vezes, e eu digo isso não porque a oposição ela faz o papel dela. Mas quando vemos esses discursos inflamados aí da sei lá, situação, podem ter certeza que algum interesse não foi atendido. Então, é bom a gente também pensar e refazer, e não vão ver deste vereador nenhuma atitude, nenhuma votação que ela não vá buscar seguir o que o regimento e o que a consciência, independente, porque não tenho cargo no governo, então independente do que ou deixe de ser a minha estada, a minha permanência, ou até quando ela aconteça dentro do governo municipal. Quero parabenizar, não está aqui, o vereador Tiago pela fala, e eu penso que é isso aí mesmo. Nós temos aí que buscar essa pauta propositiva, e dentro disso relembrar um apelo que o vereador Dedé sempre tem feito com relação aos nossos centros de atendimento aos cidadãos, né, eu conhecido bastante como as subprefeituras, para que elas sejam transformadas naquilo que traga efetividade à função do que poderia ser essas tais subprefeituras. De repente, até diminuindo a própria estrutura, criando agências, né, ao invés de uma estrutura de subprefeitura para obras, para isso tem a Secretaria de Obras, talvez essa estrutura para auxiliar nas obras apenas no lado oeste da cidade, para lá da BR, né? Ter essas estruturas dessa forma, mas fazer aquilo que o vereador Dedé sempre tem bem colocado aqui, de termos essas estruturas para atender o cidadão, para pegar a segunda via do SEMASA, da fatura do SEMASA, do IPTU, algum atendimento ou outro, como colocou aqui o vereador Tonho, né, a dificuldade que essas pessoas têm para fazer e conseguir alcançar esses serviços prestados pelo serviço público. Essa que deveria ser, no meu entendimento, sim, a principal finalidade desse centro de atendimento aos cidadãos. Melhoraria muito e contribuiria, como sempre diz também o vereador Dedé, na questão até da mobilidade urbana, quando o cidadão não precisaria se deslocar até o centro para fazer todos esses serviços. Porque tem na internet? Tem, mas nem todos também têm o acesso à internet, é bastante complicado para certas pessoas e isso facilitaria bastante. Mais uma vez agradeço a senhora presidenta pela oportunidade. Obrigado, boa noite. Encerrado o uso da tribuna, senhorita presidente. Muito obrigada. Antes de falar sobre o intervalo, eu vou fazer a leitura rapidamente da pauta regimental para que vocês tenham conhecimento na próxima sessão. Isso está baixando para as comissões. Em única discussão e votação, projeto de lei ordinária número 2, 2016, que denomina Praça Manuel Sebastião Tavares, de autoria do Executivo Municipal, e também, em única discussão e votação, projeto de lei ordinária número 172, 2016, que denomina Rua Lídia Souza de Paula, rua sem denominação no bairro Espinheiros, de autoria da vereadora Neuza Maria Giraldi. Agora consulto o plenário sobre o intervalo regimental, se tem a necessidade, se podemos tocar. Alguém pode tocar? Então vamos lá. Matérias da ordem do dia. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei ordinária número 54/2015, que dispõe sobre o tempo para atendimento a clientes e usuários nos caixas de estabelecimento bancários, de instituições financeiras e da empresa de correios e telégrafos estabelecidos no município de Itajaí e da outras providências do Executivo Municipal. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Essa é a segunda votação. A ausência do vereador Luiz Carlos Picchetti, a ausência do vereador Maurílio Moraes, a ausência da vereadora Neuza Maria Giraldi.
Ausência do vereador Cleiton Botschauer. Encerrada a votação. O projeto de lei ordinária número 54/2015 foi aprovado com 16 votos favoráveis. Matérias previstas para a ordem do dia da próxima sessão. Em única discussão e votação, o projeto de lei ordinária número 2/2016, que eu logo falei, que denomina a Praça Manuel Sebastião Tavares, de autoria do Executivo Municipal. Em única discussão e votação, o projeto de lei ordinária número 172/2016, que denomina Rua Lídia Souza de Paula, rua sem denominação, no bairro Espinheiros, de autoria da vereadora Neuza Maria Vieira Geraldi. Agradecendo a Deus pelo auxílio na condução dos trabalhos dessa noite, a presença dos senhores vereadores, funcionários, imprensa, telespectadores e público, convoco os senhores edis para a sessão ordinária a realizar-se na próxima quinta-feira, 25 de fevereiro de 2016, às 18 horas. E antes de encerrar, então, quero relembrar novamente aos colegas que a CPI vai estar aí amanhã, às 14 horas, dispondo do relatório final. A CPI da Codetran aqui na casa. Declaro encerrada essa sessão, desejando a todos uma boa noite.